Já está fumando? Está aí? Tá. Fumando? Posso começar? Vai compartilhar. Fazer a introdução, né? Peraí um pouquinho, deixa eu ver se entra mais alguém. Deixa eu pesquisar você aqui. A hora que eles ouvirem minha voz, que eles entram. Peraí. Olha lá, até eles estão ouvindo agora. Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês. Aí nossos amigos, colegas do Facebook, que têm nos acompanhado. Hoje nós estamos aqui para iniciar uma live com um assunto e um tema muito importante, que é o 18 de maio, o combate à exploração e ao abuso sexual. E para falarmos um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto, estamos reunidos aqui parte do colegiado do Conselho Tutelar de Mococa, eu, o conselheiro Altair Vicente, Eu, conselheira Juliana Moreira. E eu, a conselheira Ieda Pádua. Se apresentaram legal, falaram bastante. Já sentiram, né? Pessoal, é o seguinte, então, o que nós precisamos hoje nessa live? A participação de todos vocês aí. Tá? Vocês que puderem enviar perguntas nos comentários, quiser tirar alguma dúvida, e é claro que estiver ao nosso alcance para responder aqui na live, nós vamos responder, tá bom? Então, eu acho que seria importante, pessoal, nós definirmos o porquê da data. Qual das duas aí quer falar? Não, primeiro eu queria justificar a ausência da conselheira Roseli e da conselheira Jaqueline, né? Elas não puderam estar aqui nessa live por motivos pessoais, mas tenho certeza que elas estão aí assistindo a gente e também vai estar participando aí, comentando, nos ajudando a responder as questões. Então um abraço aí para a conselheira Roseli e para a conselheira Jaqueline. E na próxima provavelmente elas vão estar, tá bom? E Com assim, certeza. O objetivo dessa live é a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, né, 18 de maio, que é amanhã. É um dia de luta, né, de combate, conscientização sobre as crianças e adolescentes que são abusadas, né, vítimas de violência no Brasil. E o objetivo também é a gente contar para vocês como que está o funcionamento do Conselho Tutelar nesse período de pandemia, que é um período de isolamento social que todos nós estamos vivendo, e muitas vezes a gente recebe perguntas: o Conselho está funcionando? Como que está esse funcionamento? E aí a gente vai partilhar isso com vocês também. Isso. A gente faz um trabalho todo ano, vai feito um trabalho com toda a rede protetiva, né, para conscientizar sobre esse tema do 18 de maio. O ano passado foi feito um trabalho muito legal com o CREAS, Conselho, a gente foi até as escolas, no circo, foi um trabalho muito legal, mas esse ano, por conta, né, da pandemia e tudo o que está acontecendo, nós não podemos fazer isso. Então aí o Conselho teve a ideia da gente fazer uma live para conscientizar o pessoal, crianças e adolescentes que estiverem assistindo, né? Não é só o dia 18 de maio, mas para a gente poder reforçar mais, que com certeza a gente lembra que o ano passado, depois desse dia, aumentaram as denúncias com relação ao abuso. Então é bom a gente estar sempre lembrando, estar sempre orientando o pessoal. E quem tiver pergunta, a gente está aqui à disposição para responder a pergunta aí do pessoal. Pessoal, eu acho interessante então a gente falar o porquê do 18 de maio, a história, né, o fato que ocorreu que fez com que o governo então brasileiro instituísse a data 18 de maio como uma data histórica que marca então o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Vocês querem falar a história? Posso falar? Bom, segundo a história, em 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, uma criancinha, uma menina de 8 anos de idade, ela foi abusada, estuprada, violentada e foi morta com rituais de crueldade, segundo as informações da época, por jovens de classe média, viciados em drogas, que inclusive, segundo a história, até hoje o crime está impune, mas ela é um marco da história do combate infantil, né, do combate à violação de direitos, inclusive abuso sexual contra criança e adolescente. Porque a mãe dessa menina, a história diz que a mãe dessa criança também era viciada em drogas. E segundo consta, ela pediu para que essa criança levasse algo para esses jovens nesse apartamento. A criança não sabia o que era. E chegando lá,
tinha essas pessoas, esses jovens na época, que acabaram então, talvez, com efeito de droga, sei lá, abusaram dessa criança, estupraram, mataram, enfim. E por isso que essa história foi escolhida, né, 18 de maio, por conta dessa história. Essa criança chamava Araceli, tá bom? Então, essa história que motivou o governo brasileiro a instituir essa data 18 de maio. É importante a gente falar também que, assim, é a nossa primeira live, né, como conselho, e a primeira de muitas que virão. Então, se a gente, por acaso, por conta do tempo, não conseguir responder todas as perguntas, a gente se compromete depois a responder e publicar nas nossas páginas do Facebook para que vocês possam ter as suas dúvidas respondidas. E o que a gente não souber, a gente vai atrás de informação também para poder auxiliar naquilo que a gente conseguir. Com relação às medidas de proteção, a gente decidiu fazer desse jeito aqui sem máscara, porque eu acho que ficaria meio difícil o pessoal entender o que a gente está falando. A gente está usando só o celular, a gente não tem todo o equipamento, né, para poder fazer. Então, assim, a gente está uma distância mais ou menos que não tenha problema nenhum, num local maior, arejado. E esse é o motivo da gente estar sem máscara, para o pessoal poder entender mais o que a gente está falando, o que a gente vai conversar aqui entre nós. E vocês aí também. Então tá, então vamos assim, ó, eu acho que seria importante, meninas, a gente definir a diferença do que é o abuso sexual e a exploração sexual, não é? Eu acho que é interessante definir essas duas coisas, porque são diferentes, inclusive para a questão legal e de punição, por exemplo, essas diferenças são muito importantes. Então, quem quer falar a diferença do abuso e da exploração sexual? São duas coisas totalmente diferentes. E que às vezes a sociedade confunde. Para ela, no final das contas, tudo é estupro, tudo é abuso de criança e adolescente. Posso falar? Eu começo? É o seguinte, pessoal, então vamos lá. O abuso, né? Vamos assim, falar de uma forma que quero ser o mais transparente possível para você entender. O abuso sexual seria quando? Quando uma pessoa, não importa o sexo, se é masculino ou feminino, ele usa uma outra pessoa para satisfazer os seus desejos, seus prazeres sexuais, tá bom? Esse é o abuso, ou seja, ele está usufruindo, vamos dizer assim, das vantagens que ele tem, talvez de relacionamento, de proximidade com essa pessoa, não importa a proximidade, não importa o grau de parentesco, mas ele está abusando para satisfazer os seus prazeres carnais, ele não tem nenhum fim lucrativo com isso. Ele abusa, ele encontra aquela criança adolescente, então sempre que ele encontra, ele a vê como objeto dele, então para satisfazer os desejos que ele tem, ele usa aquela criança ou adolescente. E o corpo dessa criança e desse adolescente. Esse é o abuso. E isso pode acontecer rotineiramente. O que é a exploração sexual? A exploração sexual é quando alguém usa uma criança ou um adolescente para fins de atos sexuais, porém com fins lucrativos, seja dinheiro, seja vantagem, seja presente, não importa. Então aí que entra a exploração, quando alguém usa uma criança ou adolescente para ganhar dinheiro através de sexo. Essa é a definição bem simples para a gente entender a diferença, tá bom? Então eu posso ter um abusador que abusa sempre de uma mesma pessoa, de uma mesma criança e adolescente, e eu posso ter o explorador que usa várias crianças e adolescentes com o fim de ganhar dinheiro ou com o fim de ganhar vantagens. Como, por exemplo, o agenciador, que pode combinar com uma outra pessoa, consegue uma criança ou um adolescente, entrega para aquela pessoa fazer sexo e com isso ele ganha um dinheiro. Então, basicamente as diferenças são essas. Certo, e é importante falar que quando a gente fala de abuso e de exploração, nós estamos falando de violência. E há outras formas de violência cometida contra crianças e adolescentes. Então, você mostrar vídeo pornográfico para as crianças e adolescentes também é um crime, também é considerado uma violência. Principalmente agora, durante esse momento de pandemia, cuidado com aquilo que você vai selecionar para a criança assistir. Então, cenas de nudez, cenas contendo sexo, são também situações de violência. Tem situações de violência onde não precisa ter a conjunção carnal, não precisa ter o ato sexual,
mas como passar a mão nos órgãos genitais, pedir para que a criança e adolescente passe a mão nos órgãos genitais da outra pessoa, ou simplesmente ficar observando a criança tomar banho. Então tudo isso são violências e às vezes passa muito despercebido o que está acontecendo com a criança e com o adolescente. E é preciso que a gente fique muito atento a essas situações de violência. As crianças, né, que têm deficiências e que possuem dificuldade para poder falar aquilo que acontece com elas. Pai, mãe, estejam atentas a todas as situações em torno das situações às quais as crianças podem estar expostas. Então, tomem cuidado com os vídeos que vocês mantêm no celular de vocês, porque as crianças podem acessar, né, as páginas que eles acessam no YouTube, que acessam nas redes sociais. Você, pai e mãe, é responsável por aquilo que eles compartilham também. Então, fiquem atentos ao que eles estão comentando, compartilhando e principalmente com quem eles estão interagindo. Porque, como o Walter falou, né, tem o abuso e tem a exploração, mas há outros tipos de violência que pode ser um caminho, né, um atrativo para poder trazer a criança e o adolescente para essas pessoas que são autores de crimes contra a criança e o adolescente. E aí, uma das principais dúvidas é como denunciar, onde denunciar. Você nunca vai ser identificado. Nós temos os nossos telefones do Conselho Tutelar, os telefones fixos, os plantões, e mesmo assim, às vezes a pessoa fica meio assim, achando que vai ser identificado. Então, no seu próprio celular, você pode discar 100. Você disca 100, faz a denúncia. É importante, assim, o mais importante da denúncia é ter o endereço, né, da onde os abusos acontecem. Não é nem necessário ter o nome da criança, o nome da família, da mãe, o pai, mas no Disque 100 vai ser totalmente anônima a denúncia, e pelo endereço, esse Disque 100, ele é nacional, pelo endereço chega por e-mail até o Conselho Tutelar. Então, se às vezes a pessoa tem medo de comparecer até a sede do Conselho, ou ligar nos telefones fixos do Conselho da cidade, pode discar 100. E pelo endereço chega para a gente por e-mail, e aí a gente toma todas as providências necessárias para apurar essa denúncia, e você não vai aparecer o teu nome, o telefone, nada, assim como tem vários outros números de denúncia. E assim, é importante as pessoas saberem que o que acontece com o abusador ou com as pessoas que cometem crime contra criança ou adolescente não é da competência do conselho. O conselho não fica sabendo se a pessoa foi presa, por que não foi. Ah, mas o conselho não fez nada. Não, a nossa ação é a proteção da criança e do adolescente. Então, o que acontece depois juridicamente com essa pessoa, aí é competência de outro órgão. É interessante, Ira, você falar isso. Só puxando o ganchinho aqui que você falou da diferença realmente que você expôs, né? Só do fato de você ou mexer, ou passar a mão no corpo, enfim, ou brincar com o corpo da criança, né? É até uma definição legal, chama ato libidinoso. E foi interessante o Código Penal trazer essa definição, até para diferenciar. Duas coisas importantes que o Código Penal trouxe. Antes, o Código Penal trazia o seguinte: quando o assunto era abuso sexual, estupro, por exemplo, ele trazia sempre a figura feminina. Era sempre a mulher que era estuprada, abusada e tal. Você vai perceber a partir do artigo 213 do Código Penal, onde começa a falar das violações da dignidade e da honra da pessoa, em questão de sexo, aí você vai ver que ele mudou. Agora na figura não é feminina. Ele sempre vai falar assim, ó, constranger alguém. Voltou? Então, só concluindo o que eu estava dizendo. Então, às vezes, algumas pessoas têm assim, mas não é estupro, não é abuso porque não é menina. É tanto qualquer sexo, masculino ou feminino, o Código Penal prevê a questão dos crimes, tanto do abuso, da exploração, quanto do ato libidinoso que a conselheira já discorreu aqui. Então, brincar com o corpo da criança, passar a mão, ver ela tomando banho, enquanto a criança toma banho, por exemplo, a pessoa se masturba, enfim, não importa. Está tudo previsto no Código Penal, a partir do artigo 213 para frente, tudo isso como crime e as sanções que são previstas para esse tipo de crime. Outra coisa importante que foi dita também é a questão da punição do abusador. Nós, enquanto conselhos,
recebemos a denúncia e não somos o único órgão a receber. Pode ser a Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho, Promotoria, o próprio Judiciário, enfim. O Disque 100, que é lá em Brasília, não importa. Só que o Conselho, quando recebe uma informação dessa, uma denúncia dessa, a atribuição do Conselho é visando a proteção dessa vítima e acionar todos os serviços pertinentes ao caso concreto. Quanto ao abusador, pessoal, vai ser instaurado devido processo legal para que o juiz, para que a justiça, através do juiz, que prolata a sentença em relação ao abusador. Porque muitas das vezes o que acontece? As pessoas ficam indignadas porque ou o abusador fugiu, ou sumiu, ou não aparece mais. Gente, o Conselho não tem como fazer nada Às nesse vezes sentido. voltou para casa. Voltou para casa porque no devido processo legal, por questões judiciais, não ficou provado a denúncia do abuso, enfim. Aí já não é responsabilidade nem culpa nossa. Né? Todos têm o direito ao devido processo legal, com a ampla defesa, o contraditório, normal. Só que o que compete ao Conselho é proteger essa criança, ver se ficou com sequelas, né, emocionais, com traumas, enfim. É uma outra vertente que o Conselho trabalha, unido, paralelo com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, mas assim, cada um tem a sua função específica nesse contexto, e nenhum pode usurpar a função do outro. Então, às vezes, as pessoas ficam indignadas achando que foi culpa do Conselho, o que não aconteceu, ou que o fim esperado, por exemplo, fosse a prisão do agressor, a prisão do suspeito, isso não aconteceu, mas isso foge da competência do Conselho. O Conselho não tem atribuição legal para trabalhar nessa vertente, tá bom? Eu acho que é legal esclarecer isso para não ficar a sensação de que o pessoal já tem, né, de que o Conselho nunca faz nada. E eu sempre costumo dizer, nunca faz nada mesmo, que não é nossa competência, porque senão a gente vai estar usurpando funções de outras autoridades, de outros órgãos e de outras pessoas que têm a competência legal, também prevista em lei, para fazer o seu papel. E é muito importante trazer também, eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é essa questão do isolamento, mas esse momento de isolamento social, ele aumenta, né, já tem pesquisas trazendo isso, aumenta a violência doméstica, né, e aumentando a violência doméstica, há um aumento também das violências contra crianças e adolescentes. E nós vivemos num país que ainda é muito machista, né? Onde muitas vezes é aceitável que o homem possa mexer na criança, possa abusar, usar daquele corpo. O que a gente precisa fazer, né? Enquanto família que está em casa, ficar atento, né? Fique atento quem são as pessoas que estão próximas das suas crianças, com quem que eles ficam quando você precisa sair para trabalhar. Né? Essas pessoas são de confiança? Você já conversou com seus filhos? Né? Já falou para eles, olha, qualquer coisa que acontecer, me conta, porque eu quero, né, saber o que se passa com você? Porque muitas vezes a gente deixa, a pesquisa, né, o estudo mostra pra gente que os abusadores eles estão dentro de casa, né, na maioria das vezes. E às vezes leva-se um susto quando a gente se depara com quem é a figura do abusador. Outras vezes não, né? Muitos noticiários trazem também a figura da mãe que sabia e por muitas questões não consegue denunciar ou não consegue sair desse relacionamento e levar os seus filhos. E a gente precisa fortalecer a mulher, né? Fortalecer as crianças e adolescentes para que elas consigam fazer a denúncia, para que elas consigam dizer não também. Olha, isso eu não quero que você faça comigo. Olha, eu não quero que você ponha a mão no meu corpo. Eu não vou fazer isso, porque a gente sabe que existe uma relação de poder, né, entre o abusador e a criança e o adolescente que é abusado. Mas se a gente não fortalecer as crianças para poder dizer não, elas continuarão sendo vítimas de abusos, né, e de violências contra a criança e adolescente. Outra coisa que a gente pede muito também é para que a mãe acredite mais na sua filha, acredite mais no seu filho, porque principalmente, infelizmente, vamos se colocar assim, 90% dos casos que a gente tem de abuso, o abusador é o pai, é o padrasto, é o avô, são os mais próximos. E infelizmente, na maioria dos casos, a mãe não acredita que o companheiro, que o pai, que o irmão teve coragem de fazer isso com o seu filho e com sua filha. E às vezes a criança ou o adolescente está sendo abusado, mas tem medo de contar para a mãe,
porque a mãe não vai acreditar nela. Ou já contou para a mãe e a mãe não acreditou. Então, assim, a gente pede também isso, que as mães, as avós, os avós acreditem mais no que a criança está falando, no que ela está demonstrando com relação ao seu comportamento, mudança de comportamento. A criança às vezes era sempre agitada, alegre, de repente fica calada, ou então a criança era tranquila, de repente fica agitada. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. E se ela falar que aconteceu isso, aconteceu aquilo, não deixa passar em branco, porque às vezes pode ser muito tarde. E acredite mais no seu filho, no que sua filha está falando. Pode ser invenção da cabeça da criança, pode, mas pode não ser. Pode ser que isso esteja acontecendo. Infelizmente, hoje em dia, tem muitas mães que preferem acreditar no companheiro do que acreditar no que o filho e a filha estão falando. Então, aí a criança se sente abandonada e às vezes acontece da criança desabafar com a vizinha, com a professora, né? É outra coisa que a gente pede muito para os professores, ficar atentos. A gente teve já muito caso de que a criança desabafou com a professora. E graças a Deus aqui em Mococa a gente tem uma rede bastante unida e que o professor, o diretor compareceu no conselho e falou, o aluno falou isso, falou aquilo. E aí os casos foram apurados e realmente estava acontecendo. Então os pais fiquem mais atentos no que o filho está dizendo e não vai contra. Senta, conversa, pergunta, mas aonde foi, como foi. Não fala que é mentira, que a criança ou adolescente está inventando. Porque aí pode ser que eles procuram outras pessoas para desabafar. Posso só concluir? Não, vamos disputar aqui, porque ela sempre quer falar mais que eu, mas eu falo mais. Falar mais, né? Na verdade, assim, ó, na verdade é complexo quando a gente fala que o assunto do abuso sexual de criança e adolescente acontece com pessoas próximas da família. Mas é a realidade. Quem que abusa? Quem está próximo, sempre. Né? Como a igreja falou, de repente é o melhor amigo, o amigo da família, o padrinho, o tio. Gente, isso não quer dizer que tem que ver uma paranoia e cada vez que você olhar para um membro da família, você vai ficar imaginando que ele está abusando de um filho. Não é isso. Tá? Não é isso. Mas a história e a estatística mostram que são os abusadores são pessoas próximas. E não tinha como ser diferente, até porque, vamos para o raciocínio lógico agora. Se a pessoa está aí na rua, muito doido, nunca viu essa criança ou adolescente, se ele pega, abusa ou estupra, não é um abuso, é um estupro, porque nem conhece, não sabe quem é, fez aleatório. O abuso, vamos dizer assim, tem aquela característica da proximidade, da intimidade, daquela pessoa que se vê quase sempre, quase que diariamente, né, de repente dorme na mesma casa, enfim. Então é difícil quando a gente fala, mas a questão do abusador pode ser o parente mais próximo. Não tem como ser diferente. Se for qualquer desconhecido lá na rua, nem é mais abuso, é um estupro, sei lá, qualquer outra coisa. Então, realmente nós precisamos observar o quê? Os sinais e sintomas, como a conselheira Juliana já disse. Né, porque a criança apresenta sinais, apresenta sintomas. Outra coisa interessante que eu queria já aproveitar o gancho que a Juliana disse, da gente dar mais atenção e ouvido a essa criança e esse adolescente, acontece muito assim, Juliana. Quando é criança, até que tem uma certa credibilidade. Quando é adolescente, é que às vezes não tem. Principalmente quando essa mãe, essa adolescente, essa mãe mora com um companheiro. Geralmente a mãe fala, ela que se ofereceu, ela que quer tirar o homem de mim, ela que está querendo disputar o cara comigo, enfim, vai para outras vertentes. E ele também usa isso, né? Ele também usa, muitas das vezes. Não, ela que deu pra cima de mim, eu já falei, não sei o que e tal. Mas o que acontece, pessoal? E aí a adolescência tem menos credibilidade. E aí às vezes alguém ainda pergunta assim, que a gente já ouviu muito, e você deve ter ouvido mesmo não sendo conselheiro. Ah, mas já é bem grandinha, né? Podia falar ou não. Gente, se vocês souberem como que funciona todo esse comportamento, a questão do hoje tem 14, 15, 16 anos está sendo abusada, mas não é de agora. A gente sabe que tem história de criança desde 7, 8 anos é abusada, anos a fio. E não conseguem se libertar do abusador se ninguém denunciar. E assim, independente da idade, criança e adolescente vítima de violência, o autor dessa violência ele é sempre criminoso, ele está sempre cometendo um crime. Mesmo com consentimento, porque às vezes ele pode entender que mas ela deixou, ela quis, também né? quis. Mas isso não desconfigura de que a criança e o adolescente precisam ser protegidos, né, pelas famílias, pelo Estado e pela sociedade em si.
E aquele que comete, né, violência, ele é o responsável por essa ação. E como a Ju falou sobre essa questão da rede protetiva, nós temos uma rede que funciona muito bem aqui em Mococa, né? Com a presença de ONGs que atendem no contraturno escolar e que atendem justamente trabalhando também a prevenção para essas questões de violência, trabalhando um pouco mais de cidadania, trabalhando cultura, trabalhando artes e temas relacionados ao empoderamento, né, da mulher. Isso é super importante para que, além da criança, a hora que sai da escola ou antes da escola, ficar protegida, né, ela tem também essa orientação que muitas vezes falta dentro de casa. Os pais não sabem conversar esses assuntos dentro de casa. E aí, quando é comum, às vezes, a gente conversando, a mãe fala assim, se um dia eu ficar sabendo, eu mato quem fez. E assim, na hora, o sangue da gente ferve a hora que a gente vai ouvir uma situação dessa. O nosso também ferve, né? A gente fala, meu Deus, como foi capaz, né? Você olha para a criança. Mas é super importante você manter a tranquilidade. Não esqueça que se a criança te procurou, você é uma referência importante para ela. Uma referência de escuta, uma referência de cuidado e de proteção. Como que é a sua escuta? Né? Quando a criança ou adolescente quer te contar qualquer coisa do dia a dia, você consegue sentar e ouvir? Ou a criança está falando e você está fazendo as coisas? Tá lavando louça, tá jogando no celular? Pare, dê atenção àquilo que está sendo falado. Porque se você não der atenção às coisas que não são importantes para você, mas é importante para a criança e adolescente, num momento como esse, é como a Ju falou, a criança e adolescente vai procurar a vizinha, vai procurar outras pessoas, porque dentro da casa não tem quem ouve. E uma outra coisa importante é que assim, não existe o perfil do abusador. Não dá para você olhar na rua e falar, aquele é, aquele não é. Não existe perfil, assim como não existe classe social, né? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que é importante deixar claro, quando para os pais, né, essa orientação, quando a criança fala alguma coisa com relação a abuso e você está percebendo que ela pode estar sendo abusada, orienta, né? Ou então mesmo se a criança não manifestar nenhum comentário sobre isso, mas em qualquer roda de conversa, senta e conversa com seu filho e sua filha e explica que ninguém pode tocar no corpo dela. O corpo é dela e a pessoa não pode ficar passando a mão. A gente tem compartilhado alguns vídeos, né, infantis, falando com relação a isso, principalmente para criança, né? Que o corpo da criança é dela e ninguém tem direito de tocar, de pôr a mão. Então, a gente, quanto pai, porque a gente está orientando vocês, mas serve para nós, porque nós aqui somos pais, somos mãe, a gente tem que orientar nossos filhos com relação a isso. E deixar aberto para eles qualquer situação que acontecer, que a gente está aqui, o pai e a mãe está aqui. Que nem a Ieda falou dessa situação, que às vezes a mãe fala, se acontecer comigo eu mato. Mas aí se você falar isso perto do seu filho, ele vai falar, não, então eu não vou contar para minha mãe, porque ela vai matar fulano. Então a gente tem que, infelizmente, ter o sangue muito frio nessa hora e falar, ó filho, se estiver acontecendo alguma coisa, conta pra mãe, a mãe tá aqui, o pai tá aqui, para ele poder ter essa abertura com o pai, com a mãe e poder falar o que está acontecendo. Mas eu acho que antes disso, o pai e a mãe têm que chegar e sentar e falar, filho, ó, é assim, o corpo é seu, ninguém pode pôr a mão, ninguém pode tocar, entendeu? Para poder não acontecer isso. A gente tem que ter essa abertura com os nossos filhos em casa e usar, no caso da criança, usar esses vídeos. Tem bastante vídeo no YouTube falando com relação a isso. Numa situação assim de desenho, numa linguagem que a criança vai entender. E ela vai saber se proteger numa hora que o pai e a mãe não estão perto. E tomar muito cuidado com a questão do julgamento, né? Onde que estava essa mãe na hora que aconteceu? Né? Então, assim, o julgamento não resolve de nada pra gente, né? E uma outra coisa, quando os pais são separados, né, existe uma ideia de que a responsabilidade é só de quem está com a guarda da criança. E o poder familiar, pai e mãe são responsáveis, não só quem tem a guarda. Então não cabe só quem está com a criança dentro de casa orientar, conversar. O outro que não está também tem que fazer essa conversa.
também é responsável pela orientação, educação e formação da criança e do adolescente. E uma outra coisa que eu não sei se ficou claro é: relação sexual com menores de 14 anos, mesmo com consentimento, é crime, né? Não pode. Inclusive, eu já disse que os artigos 213 para frente do Código Penal está deixando claro isso. Inclusive, o parágrafo 5º, se eu não me engano, do artigo 218, por ali fala, deixa claro isso. Que mesmo que tem algumas perguntas, tenha tido consentimento do adolescente, no caso, né? Porque aqui no nosso país, até 14 anos incompleto, é crime de qualquer jeito, querendo, é crime de abuso, de estupro, tudo isso. Agora, ele deixa claro lá o artigo, se mesmo com consentimento, ou que, porque o artigo mudou, porque muitas pessoas ficavam assim, ó, mas ela já não era mais virgem, já tinha perdido a virgindade, não foi eu que... Tá claro lá o artigo. Ela consentindo, ou que ela tenha tido outras relações sexuais, não importa. Se foi você o denunciado, se ficou provado, acabou. Você vai responder pelo processo e você vai ver lá que é no mínimo de 12 a 20 anos de prisão. Então, assim, é muito sério. Por que é bom frisar isso? Porque isso acontece muito com adolescente, né? As pessoas aí, né, alguns homens por aí que andam pra rua o dia inteiro, fala isso, não, mas todo mundo tá pegando, eu vou pegar também, aqui lá alguém já pegou, não vai dar nada pra mim. Se você for azarado ou denunciado, você vai ser preso, pode ter certeza disso, porque o código não prevê que só porque ela consentiu ou ela tenha feito sexo antes com alguém, que você possa abusar desse adolescente, dessa adolescente, tá bom? Nós queremos agradecer você que está aqui, né, mandando os comentários e fazendo perguntas também. Eu vou ler uma pergunta aqui, viu, Ju e Altair? Ei. A Cleusa, né, lá do Projeto Ana Lúcia. Cleusa Rabelato, ainda lá? Cleusa Rabelato, não é? Não. Não, então é outra Cleusa. Lá do Projeto Ana Lúcia, só tem a Cleusa. Boa noite. Em uma situação de violência sexual intrafamiliar, quem deve sair de casa? O abusador ou a criança e adolescente? Quem responde? Isso pra você. Ah, legal. Bom, é assim, ó. Claro e óbvio que tem que ser o abusador. Se há uma suspeita e o abusador está dentro da casa, até por questão do ECA prevê isso, né, o afastamento do convívio familiar. Então, assim, pela lei, tem que ser o abusador. Se instaura o devido processo legal, até que, né, que fique provado se sim ou não, enfim, aquilo que eu já disse no começo, do devido processo legal. A justiça tem que afastar o abusador. Mas vou ser honesto, infelizmente na prática, o que acontece? Retira-se a vítima. Viola o direito dela 2 vezes. Ela já está sendo abusada, muitas das vezes dentro da própria casa, por alguém que devia amar, enfim, proteger. E aí, muitas das vezes, e eu não estou dizendo a nível de Mocó, estou dizendo a nível nacional, no Brasil. Você pode fazer uma pesquisa rápida aí que você vai ver. 90% sai a criança ou adolescente da casa. Ou vai para a casa de um parente mais próximo, que vai garantir essa proteção, ou, na maioria das vezes, na casa de acolhimento, que talvez lá realmente ela também esteja muito bem protegida, até porque são várias questões também. Por exemplo, a justiça consegue afastar o abusador, beleza, afasta o abusador que é o pai, padrasto, tal. Aí a criança continua lá, só que aí essa mãe, por exemplo, não dá crédito na palavra dessa criança ou desse adolescente. Quem garante que ela não vai deixar esse abusador, mesmo afastado pela justiça, se aproximar da casa, falar com essa criança ou com esse adolescente? Então são várias vertentes que na hora, no caso concreto, tem que ser analisado. Mas pela lei, é claro, tem que ser o abusador. Senão você vai fazer essa criança ou esse adolescente vítima mais uma vez. Tem uma outra pergunta que é da Rosana, lá de Brasília. Boa noite, eu gostaria de saber se existe algum grupo de apoio para as mães que têm seus filhos abusados. Tá falando que tá com saudade da gente, né? A Rosana, ela trabalhou aqui no Lar Maria Paula. Ah, é uma Rosana? Isso. Ela existe sim, né, o CREAS, que atende, né, as crianças e adolescentes, as famílias vítimas de abuso, e eles oferecem apoio à família e também à criança e adolescente. Fora o apoio, né, do CREAS, que é super importante, que faz todo o acompanhamento, tem as ONGs, né, que prestam serviço de atendimento também à criança e adolescente e à família. Sim. Tem esse apoio, né, tanto do CREAS, do CRAS, até mesmo às vezes da equipe do judiciário, enfim. Eu acho que aqui em Mococa a gente está bem servido quando a questão é a rede de proteção
de violações contra os direitos de criança e adolescente. Ó, com relação às denúncias, né, que eu comentei, que você pode ligar e denunciar, a gente tem o telefone, um dos telefones fixos lá, eu vou falar o que eu sei de cor, se vocês souberem o outro, vocês falam. É o 3656-1483, 3666-2714. 2714. São 2 números. Todos os 2 números não têm identificador de chamada. A secretária atende, você vai falar que quer fazer uma denúncia, ela já passa para o conselheiro, a gente não pergunta o nome da pessoa, nada, e recebe a denúncia. E tem os nossos plantões, né? Que eles funcionam fora do horário que a sede está aberta. A sede está aberta das 7 às 17 horas e depois o plantão é acionado das 17 horas até às 7 da manhã todos os dias e de sábado, domingo e feriado. Um dos telefones do plantão, 9373-2997. Depois tem o 97155-7227. Mas no Facebook, a gente montou um folder lá com todos os telefones. Ou então, se quem quiser, a opção do Disque 100, né? Também pode discar 100. Esse segundo número que a Ju falou, que é da operadora Vivo, nós habilitamos ele durante a pandemia para auxiliar os 2 distritos onde não funciona o celular da Claro. Que o primeiro número que a Ju falou é da Claro. Então os distritos também agora tem como ligar para o conselho, né, durante o plantão, através desse número que é da Vivo. Tem uma outra pergunta aqui, lá do Rodrigo, que é de Santa Bárbara do Oeste. Violência sexual com menores de 14... Pergunta não, uma fala. Violência sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, como a gente já comentou. E aí ele faz uma pergunta. Para além da atuação do Conselho Tutelar, existe uma rede de proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente em Mococa? Eu acho que essa aí já foi respondida agora quando a irmã Rosana aí perguntou. Temos sim, né, essa rede. Na verdade, existe no Brasil o Sistema de Garantia dos Direitos de Criança e Adolescente. E em Mococa temos a rede, que é formada pelas ONGs, pelos órgãos governamentais, como o CRAS, CREAS, Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude, Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Droga, enfim. A rede... Escolas. As escolas, enfim. Inclusive nós temos essa rede, nos reunimos, né? Agora por causa da pandemia não, mas presencialmente uma vez por mês no mínimo para discutir os assuntos relacionados à política pública do município. Eu acredito que em Mococa a gente está bem avançado. Não está 100% porque também, infelizmente, no Brasil é impossível chegar a 100%, né? Porque tudo se termina em questão política. Eu queria fazer uma pergunta. Você tem outra aí? Eu tenho também. A Karina, que é lá de Igaraí, ela pergunta o seguinte: a violência sexual infantil só acontece em ambientes socioeconômicos desfavorecidos? Você quer responder essa? Não acontece, né? Só nos ambientes desfavorecidos. O que a gente percebe é que assim, é difícil chegar à denúncia, né, da classe média alta, né? Então são crimes que são mais encobertos. Inclusive, né? às vezes chega até na justiça quando não chega para o conselho, né? Tem processo que corre na justiça por ser pessoas de classe média alta, não chega no conselho. A própria situação do menino Bernardo, né? Que era filhos, né, de um médico, e o crime, né, ele já tinha denunciado várias vezes, e justamente por ele pertencer a uma classe econômica favorecida, as pessoas não acreditaram nele, né? E isso acontece muito. Até quando a gente vai ler, é difícil ter estatísticas, né, que apontem isso. Olha, a gente não consegue medir o quanto tem de denúncia de classe média ou... inclusive depois eu vou aproveitar e dar um dado que eu tenho aqui. Mas antes eu queria também aqui a pergunta da Carmen Lima. Se uma criança está sendo maltratada, pode tirar essa criança do convívio dos pais? Essa é uma situação de violência, né? Primeiro vai se apurar toda essa situação. Qual é a frequência que essa criança sofre essa violência? Por que essa criança está sofrendo a violência? Não vai simplesmente tirar, mas claro, vai fazer toda a orientação. Se a criança estiver toda marcada, existe um protocolo para violência e abuso sexual no município. E aí vai cumprir-se o protocolo. Fala que você está ansioso. Que na verdade é o seguinte, a questão da fala da Carmen, maltratado, precisa definir o que é maltratos, na verdade. Quem está maltratando? Exatamente, porque a lei define isso, o que é maus tratos,
define o que é agressão física, agressão psicológica, e aí no maus tratos ela vai lá elencando alguns itens. Então precisa, na verdade, saber qual é a negligência, qual é o direito violado, né? E essa situação que ela perguntou, né, se pode tirar as crianças do convívio dos pais, é a última alternativa que é feita. Não que não aconteça, acontece, mas é a última alternativa, por quê? Porque aí a gente tirar uma criança do vínculo familiar é uma atitude muito drástica, né? É uma violência. É uma violência, acaba sendo outra violência, né? Outro maltrato. Mas se for para a proteção da criança, acontece sim. Não vamos falar que não acontece, porque acontece. Mas geralmente, quando quem está maltratando é o pai, a mãe chegou ao ponto extremo, o conselho se reuniu e viu que essa criança tem que se afastar do convívio, vamos supor que do pai que está maltratando, vamos supor, ela fica um tempo, mas é com avós, com tios. A gente procura o máximo fazer essa retirada da criança, mas assim, de um jeito que ela não sinta tanto, né, a ausência da família. Mas que acontece sim, em casos extremos acontece. Ju, e é importante falar que assim, não é o conselho que tira a criança do pai e da mãe, né? As pessoas confundem muito, chegam lá no conselho desesperado. Eu quero pegar a guarda do meu filho. E aí, não é o conselho que tira, né? É o juiz que determina se vai ficar no acolhimento, se é o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a tia, a madrinha que vai ficar com a guarda dessa criança. Mas em relação à situação de maus tratos e violência, não é feito um trabalho somente com a criança. Os pais, né, uma das nossas atribuições é orientar a família, encaminhar essa família para os órgãos específicos. Então, se a violência, né, se essas agressões decorrem de uso de álcool e drogas, a gente vai fazer o encaminhamento desse agressor para o CAPS-AD. Se é uma questão de saúde mental, a gente encaminha para o ambulatório de saúde mental. Porque as pessoas também precisam ter a chance e a oportunidade de repensar os seus comportamentos, né? Não é fácil perder a guarda de criança e adolescente. Até para a gente poder justificar depois para o promotor e para o juiz, a gente tem que deixar claro que nós já tentamos todas as alternativas. E aí, diante disso, resta agora o acolhimento. Porque a família não respondeu, ou porque mesmo indo nesses lugares de proteção, a criança continua em risco. Então não é fácil, né, o trabalho. Gente, posso falar, eu tenho uma estatística aqui do Disque Segue, inclusive. Pessoal, só para vocês terem um pouco de noção do assunto que a gente está falando, que é abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Nos últimos anos, de 2011 a 2017, quase 205 mil casos de criança e adolescente sendo abusado. Desses, 92% são meninas. Desses, 54% são negras. 40% tem entre 10 e 14 anos. Calcula aí 40% de 205 mil. 21%, olha para vocês verem, 21% são crianças de 1 a 5 anos. Imagina aí, vamos fazer de cada 100, 21 crianças que tenha de 1 aninho de idade até 5 está sendo abusada. E pasme, no estado de São Paulo, a cada 40 minutos uma criança é abusada. Segundo o relatório que eu vi hoje do Ministério da Justiça e da Polícia Civil de São Paulo. Agora, em março, foi a última informação. Uma criança a cada 40 minutos é abusada no estado de São Paulo. 19% de 15 a 19 anos. Então assim, se você analisar a estatística, você vai perceber que temos muitos casos de abuso e exploração sexual. Então, eu acho que são dados importantes para nós termos a dimensão do quanto as nossas crianças e os nossos adolescentes precisam de proteção. E assim, não ache que se eu denunciar, o fulano vai ficar sabendo, eu conheço, não posso denunciar, vai ter problema em casa. Denuncie, porque a omissão também é crime. Então, você que sabe de violência que acontece contra criança e adolescente próximo de você, ou mesmo até que você não conhece, denuncie.
é garantido, né, o anonimato, o sigilo, e todos nós, a sociedade em si, ela é responsável pela proteção da criança e do adolescente. É importante falar da escuta protegida, né? Eu acho que a gente ainda não falou. Interessante, é verdade, né? Quando nós recebemos uma denúncia de agressão, abuso sexual, até agressão psicológica, nós aqui temos um protocolo com a rede, né? Esse protocolo, o que é? Essa denúncia chega até o conselho e a criança é encaminhada até a UPA, é feito um exame, né, na UPA, vamos falar assim, um exame mais prático, uma palavra mais fácil. Depois a família encaminhada até a delegacia, é feito um boletim de ocorrência e depois a criança é encaminhada para o CREAS, numa psicóloga especializada, para que seja ouvida. Vale deixar bem claro que assim, a criança e o adolescente, em nenhum momento ela é ouvida, nem no conselho tutelar, nem na UPA e nem na delegacia. Ela só vai ser ouvida quando ela for falar com a psicóloga lá no CREAS, porque senão ela acaba sendo, vamos dizer, abusada novamente. Revitimizada, né? Aí quando ela precisa falar, quando ela precisa conversar com a psicóloga, ela já vai estar cansada, porque ela já repetiu isso 3, 4 vezes. Então assim, quando chega pra gente no conselho tutelar, são tomadas as providências nesse protocolo que eu acabei de dizer, mas a criança em nenhum momento ela é ouvida. Ela só vai ser ouvida quando ela for falar com a psicóloga no CREAS, nem na delegacia e nem na UPA. E é super importante, né, quando a gente voltar para as escolas, né, essa questão de não ficar perguntando, mas onde que foi? Como é que foi? Né, para reforçar essa questão da criança não se sentir ainda mais exposta e ter que ficar contando. Criança chegou até você, falou que foi abusado, falou quem foi a pessoa, você ouve tudo. E aí depois que você ouvir, você agradece aquela criança, porque isso é uma situação de muita confiança. Né? Agradece a criança por confiar em você. E aí você fala, olha, isso que você está me falando, isso é muito sério. Não pode ficar só entre eu e você. Mas tudo que acontecer com você daqui para frente, eu vou estar te apoiando, eu vou estar com você. Mas eu tenho que levar para outra pessoa. Tenho que contar lá no conselho. Para que a criança também entenda todo o processo que ela vai passar. Não cada criança pelo braço e sai desesperado. Né? Tenha tranquilidade, saiba acolher essa criança. Porque não é uma escuta fácil para a gente fazer, para você, né, que está ouvindo pela primeira vez, e para a criança também não é. Isso. Só reforçando essa questão que a Ida falou dessa escuta, é interessante assim também, acontece às vezes da criança vir contar algo que aconteceu há um tempo atrás, sei lá, 1, 2 anos atrás. Eu vou contar com uma experiência própria que já aconteceu aqui, de um procedimento que foi instaurado, e essa criança havia contado para uma professora, por isso a importância dos profissionais, né, que trabalham com criança e adolescente, estar sempre atento e saber como conduzir. E aí, não tinha sido naquele dia, naquela hora, mas ela contou de algo que um tio fez há tipo 1 ano atrás. Aí qual foi a resposta da professora? Não, esquece, se vir à tona, teu tio vai preso, tua família vai ser destruída e não sei o que. Gente, que seja 1 ano atrás, 2 anos atrás, foi abuso. Usou da criança, entendeu? Isso a traumatizou, tanto é que ela contou pra você. E aí o que a pessoa faz? Tem uma reação totalmente descompensada. E não tem, esse crime não prescreve. Então não importa se a criança hoje está com 10, 12 anos falando que foi abusada com 7. Tem que ser apurado e o agressor tem que pagar por isso. E assim, é muito difícil a criança mentir. Muito pelo contrário, né? A criança tem medo de contar sobre o que aconteceu. Por quê? A criança, né, é chantageada, né? Muitas vezes a criança ouve que se contar vai matar o pai, vai matar a mãe, ou as pessoas próximas que ela gosta. E lá as pessoas que vão ouvir, né, lá no CREAS, ou aqui em Mococa é no CREAS, né, mas tem lugar que é no fórum. A pessoa vai apurar, vai ouvir a criança, e não é só uma única vez. Tem desenhos que a criança pode fazer, que pode dar indícios, né, que pode mostrar que ela foi ou não abusada.
Então, não é só a fala da criança, né? É observar todo o comportamento dela também. Eu acho que a verdade é assim, é difícil você imaginar que uma criança ia conseguir imaginar uma cena de sexo, um ato invasivo no corpo dela e inventar uma história. Eu não consigo imaginar isso. Traz os detalhes, né? Eu não consigo, de repente ela resolve, fui abusada. Aí como foi? Ela começa a inventar uma historinha de algo que ela nunca viveu, que ela nunca viu. Se ela está contando uma historinha é porque ela está sendo exposta a alguma coisa. Exatamente. Né? Seja lá na novela, que a gente deixa as crianças assistir, que não deveria. A novela que é pior filme pornô. Ou os vídeos, né, em celular. Então, proteja as crianças, né? E proteção significa cuidar daquilo que ela está vendo, ouvindo, né? E vivendo ali no dia a dia, né? A gente sabe que muitas casas... Tem a situação também que acontece, que às vezes a criança, no caso agora a criança, ela conta a situação de uma maneira muito natural, porque ela acha que para ela aquilo é normal. Exato. Ela não sabe que aquilo não pode acontecer, Sim. né? Então, às vezes, pode ser que a criança solta alguma situação de abuso, só que assim, na inocência. Não porque ela está confessando, que ela está pedindo ajuda. Que por ela ser criança, ela não sabe que aquilo não pode acontecer. Então, ela fala de uma maneira natural, como se fosse o normal da vivência de uma criança de dia a dia. Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Às vezes ela não fala, eu vou te contar uma coisa, sabe? Não, ela conta naturalmente, porque ela acha que aquilo é natural de uma criança acontecer. Verdade. Mas, vocês têm mais alguma pergunta? Enquanto a Ida está vendo se tem pergunta, pessoal, aí, tem um outro lado que eu acho importante salientar aqui, pessoal. Se eu estiver aí errado, equivocado, vocês me corrigem, que é o seguinte também. Esse assunto é polêmico, o tema é polêmico, é difícil, a gente sabe disso, né? Até para ser apurado, quando o assunto é abuso sexual. Mas tem um outro caso que acontece, que eu acredito que precisava ser repensado. O que eu estou querendo explicar para vocês é o seguinte. Isso acontece muito com filhos de casais separados. Às vezes, uma parte, a outra, vem fazer a denúncia o seguinte, mas a minha filha passou o fim de semana na casa do pai e veio me contando que ele fez isso. Ou às vezes ao contrário, o pai fala, a minha filha veio passar o fim de semana comigo e contou que lá na casa dela o padrasto fica fazendo isso. Veja bem, isso acontece. Eu estou dizendo quando essas informações são mentirosas, porque eles querem travar uma disputa de guarda. Aí eles vêm com essa informação que é importante, é claro, vai se averiguar de qualquer jeito, sendo mentira ou não, da parte da pessoa, vai ser averiguada pelos órgãos competentes. Mas o que a gente percebe? Que essas informações é o quê? Ele acha que trazer uma informação dessa, na hora o conselho vai lá, vai pegar essa criança, fala, não, então toma aqui porque está abusado. Ou a própria justiça. E aí eles começam a trazer uma informação importante como essa, mas falsa, para tumultuar o processo de guarda, enfim, tem vários motivos que levam alguém a fazer esse tipo de denúncia falsa. E é importante, estou lembrando aqui de uma situação de alienação parental, né? Quando o pai ou a mãe usa de situações de violência para poder conseguir vantagem, né, dentro dessa disputa de guarda, que muitas vezes as crianças e os adolescentes vivenciam. E alienação parental também é crime. E a gente tem que sempre pensar que existe uma criança e um adolescente no meio da situação. Né? Então, às vezes, tem pai e mãe que liga, olha, a gente está no meio da pandemia e tem pais e mães que reclamam porque a criança está sem máscara. Né? O que o conselho vai fazer diante disso? Né? Ele está com a mãe, né, ou está com o pai, né, e tem alguém que responde por ele. Muitas vezes as pessoas querem que o conselho tome o lugar do pai e da mãe. E nós não podemos. A maior responsável pela criança e o adolescente antes do conselho é pai e mãe. Né? E aí, as denúncias, a gente vai chamar o pai ou a mãe para poder conversar e falar, olha, isso é papel seu. É você que tem que fazer, você tem que ir atrás, você tem que proteger. E o pai e a mãe às vezes sai de lá reclamando, às vezes até da fala do conselheiro. Fala comigo, aí no outro dia vai lá, quer falar com o outro conselheiro, ou o contrário, né? Porque não se satisfaz com a fala. E é importante falar que nós, muito frequente, muito né? frequente dentro da sede. Então nós discutimos os casos
e até para que a gente tenha o entendimento do que a gente está fazendo mesmo, né? Eu estou entrando agora, fui a última, né, que entrou. E tenho sido muito bem auxiliada por esses outros 4 que estão lá, né, pela coordenadora Roseli. E é muito bom fazer parte de um grupo onde eu percebo que o colegiado em si está preocupado com a proteção da criança e do adolescente. Então, quando a gente percebe quando a mãe está lá, está indo lá para tentar ter vantagem diante do processo, jogar até o pai contra a criança, ou o contrário também. Então, os adultos, né, responsáveis que estejam conscientes da ação que vocês estão fazendo. Por quê? A alienação parental é crime, e colocar a criança numa situação vexatória é também crime, né? Nós não podemos fazer isso. E voltando à atribuição do conselho nessa época de pandemia, e agora com esse uso de máscara, obrigatoriedade, o conselho ele não tem a obrigação de ir buscar as crianças na rua, porque nós não somos carrocinha de criança, né? Então, quem é que é responsável pela criança que está na rua? É pai e mãe, essa criança tem pai e mãe. Já ligaram lá no conselho, vocês vêm dar um jeito aqui que a praça tá cheia de crianças soltando pipa, então sem máscara, e que essa pandemia eles não podem, não tem como a gente chegar lá com o carro, enfiar todo mundo dentro do carro e levar para casa. Isso é responsabilidade dos pais. Agora, né? É claro que diante de uma denúncia dessa, e quando a gente identifica quem são as famílias, né, e geralmente são famílias que a gente acompanha, nós fazemos a orientação. Não pode, tem que usar máscara, tem que ficar dentro de casa. Mas a gente sabe que nós estamos vivendo um momento que é muito novo, né, onde as crianças não querem também ficar dentro de casa. Então é super importante, família, que vocês, né, e os educadores também, não só educadores, as pessoas que trabalham com criança e adolescente, que vocês possam encaminhar através do WhatsApp atividades, não só atividades de escola, mas atividades que as famílias podem fazer junto com as crianças, porque isso muda a rotina, dá qualidade pro dia da criança, porque ficar só em casa, fechado, trancado, a criança realmente vai ficar entediada. Criança quer rua, né? Quer passear, imagina, quer sem brincar. escola, sem projeto. Pra onde que vai? A gente queria mandar um abraço pro Rodrigo Correia e pra Ziziane Rodrigues, que está parabenizando o colegiado pela iniciativa. Obrigado. A Rosana Maria Teixeira Irmã pergunta como que pode identificar que uma criança especial está sendo abusada. É difícil, né, a gente identificar. Vai depender do grau também, né, da dificuldade dessa deficiência que ela está falando. Não sei. Acho que só é pelo comportamento, né? A mudança de Pelo comportamento da criança, né? A Cleusa está fazendo mais uma pergunta aqui. Em meio à pandemia do novo coronavírus e às medidas de isolamento social, as crianças e adolescentes correm o maior risco de estar mais expostas em situações de violência física. Foi o que a gente já comentou aqui, sexual e psicológica. Diante desse cenário, como podemos avaliar esta situação em nossa cidade? Eu tive alguns, nessas semanas, né, de isolamento social, chegaram novas denúncias, né, de violência contra criança e adolescente. A gente sabe que não pode fazer visita, mas quando é uma situação de violência, nós estamos fazendo a visita, a gente está indo averiguar, ver se procede a visita, e quando a gente vê, né, que realmente a denúncia está acontecendo, a gente aciona sempre o CREAS para ir junto com a gente e para poder seguir com o protocolo que a Ju falou agora há pouco. Vale deixar assim bem claro que o conselho só vai agir, só vai tomar as providências se denunciarem. Às vezes você sabe que a criança do vizinho está sendo maltratada, está sendo abusada, e o conselho não faz nada, o conselho não vê, mas se não tiver a denúncia, o conselho não vai adivinhar. Bola de cristal que nós essa não criança, temos. Infelizmente a bolinha de cristal nós não temos ainda. Nem bola de cristal, nem pozinho mágico. Porque as pessoas acham que o conselho tutelar é um órgão que deve ter um pozinho mágico escondido lá, que aí entra uma criança ou adolescente com determinado comportamento e a gente joga esse pozinho na cabeça e ele sai transformado. Na verdade, gente, eu vou aproveitar essa live para dizer o seguinte, na mesma linha de raciocínio das conselheiras. Goste ou não a sociedade,
o Conselho Tutelar é um órgão que foi criado para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Por força de lei, nós não podemos executar nenhum tipo de serviço. É ao contrário. Por força de lei, nós requisitamos esse serviço que nós falamos, por exemplo, como do CREAS, do CRAS, da saúde, da educação, não importa. E eu acredito, pessoal, que há essa confusão porque o ECA veio substituir o antigo Código de Menores. Para quem viveu essa época, ou para quem já leu sobre a história do Código de Menores, ficou embutido na sociedade as mesmas ações que tinham lá. Totalmente contrária à proteção integral que o ECA trouxe. O ECA foi uma revolução, na verdade. Num país onde você tinha crianças, por serem pobres, negras e condição social desprovida, já ia para orfanato, já ia para a fundação, para todos esses lugares. Aí você vem para um ECA que diz que, na verdade, essas crianças não devem ser conduzidas desse jeito, mas a família e a criança devem receber apoio, proteção, o Estado deve ser provocado para garantir as políticas públicas sociais. Isso é muito novo. E a sociedade ainda está lá embutida que crianças com esse tipo de comportamento, enfim, ou com essa dinâmica familiar, tem que ser retirada da família, tem que ser levada para algum lugar. Então, assim, o conselho, ele zela pelo direito, pelo cumprimento, ou seja, ele corre atrás daquele órgão ou daquela família que deveria estar exercendo esse direito da criança e não faz. Nós não... Pode... E ainda sobre essa questão da proteção, que foi complementando a sua fala e respondendo a pergunta da Cleusa, os órgãos governamentais, eles não pararam de atender. Então foram suspensos os atendimentos coletivos, mas os atendimentos individuais de CAPS-AD, CAPS-I, CRAS, CREAS, eles estão acontecendo. Se organizaram, né? Mas estão então acontecendo. As famílias, né, quem é vítima de abuso ou de qualquer tipo de violência, eles continuam sendo amparados. A justiça não parou, às vezes não denuncia achando que a polícia não vai atrás, enfim, tá tudo funcionando, pessoal. Lógico que é adequado à pandemia, mas não tem nada parado 100%. Inclusive nós, da 7 a 5. Mandar um abraço para a Roseli, nossa coordenadora. Roseli Coste. Quero parabenizar o colegiado pela bela iniciativa. Na próxima, com certeza, estaremos todos juntos. Se Deus quiser, nós todos estaremos juntos, sim, conselheiro. E como a Ieda falou, esse colegiado, a gente procura sempre estar ali conversando na troca de horários, a gente sempre troca informações de algum atendimento que foi feito. E a gente procura sempre todos falar a mesma língua. Inclusive, nisso que a Ieda falou, às vezes a pessoa vai lá, vai comigo. Aí eu falo uma coisa que não agradou, aí ela vai com o Altair para ver se o Altair fala alguma coisa que agrada. Aí não agradou, ela vai com a Ieda para ver se a Ieda... E não é. Nós temos a lei, nós temos o ECA, e não tem como a gente fazer um atendimento para agradar o pai, para agradar a mãe. Principalmente em caso de separação, né? De pai e mãe, que tem muito isso, então eles acham que vai lá no conselho, contar a história, o conselho vai falar, não, você não vai ficar com seu filho, vai ficar só com a mãe, essa decisão não somos nós que tomamos. Inclusive, e a gente está sempre, assim, respaldado pela coordenadora, todo procedimento que a gente tem dificuldade, todo procedimento que a gente tem dúvida, a gente está sempre ali com a nossa coordenadora, nos apoiando, nos orientando. Então, um abraço, Roseli. Na próxima, se Deus quiser, o 5 vai estar aí. Inclusive, sobre essa questão de atendimento, é importante falar que as pessoas com as quais a gente tem muito vínculo e proximidade, não é a gente que acompanha, né? Até para poder garantir a imparcialidade. Então, se chega alguém lá que é da minha família, eu não vou atender. Eu posso atender num primeiro momento, né? Ouvir e falar, olha, eu não posso acompanhar esse procedimento. Então, esse procedimento, automaticamente, ele é passado para outro conselheiro. Para garantir o quê? Garantir que não haja nenhuma parcialidade durante as orientações e os encaminhamentos que precisam ser feitos. Isso está no nosso regimento interno, né? A gente não... É bom a gente deixar claro que, às vezes, vai um amigo, um conhecido, fala, oh, caramba, a Juliana não me atendeu. Faz parte do regimento interno a gente não atender familiares, pessoas próximas, por causa da amigos, nem inimigos, por causa da parcialidade. Então, às vezes, a gente, como a Ieda falou, a gente faz o primeiro atendimento, mas repassa para outro conselheiro. Então, você, amigo do Altair, da Juliana, da Ieda, da Roseli, da Jaqueline, que às vezes fica chateado porque queria ir com aquele que você conhece, no regimento interno é uma regra que a gente segue. Já não nem falar que puxou para um ou puxou para o outro.
Mas a gente procura encaminhar para o conselheiro, que com certeza vai fazer o que tem que ser feito. É isso, ó. Também quero agradecer aqui a Gra Estevam. Está dizendo boa noite, dando parabéns pela live, e o tema é muito importante. A Geise também, Geise Cristina também está dando parabéns pela iniciativa. Enfim, pessoal, todos vocês que estão nos acompanhando e nos ouvindo aí, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Essa live não teria sentido, né, se vocês não estivessem aí do outro lado ouvindo a gente, tá bom? E eu Obrigado. fico muito feliz de ver que a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que trabalham diretamente com crianças e adolescentes. Isso reforça o compromisso de vocês, e vocês que são de Mococa reforça, né, a parceria que a gente tem com as instituições e com os serviços existentes aqui no município. É isso. Eu também queria agradecer o pessoal aí que está assistindo e enfatizar mais uma vez, qualquer suspeita de abuso, agressão, maus tratos, denuncie. Denuncie, seu nome não vai ser exposto, você não vai ser identificado e com certeza você vai estar salvando a vida de uma criança ou de um adolescente. Nós não sabemos se a gente respondeu a todas as dúvidas de vocês e se as expectativas foram atendidas, né? Porque nós tentamos fazer um momento mais de bate-papo mesmo, né? E de descontração. Embora o tema tenha uma seriedade, uma importância muito grande, amanhã, 18 de maio, é um dia que todos nós temos que lembrar que existem crianças e adolescentes sendo abusadas, né? E vítimas de violência dentro de casa, dentro e fora de casa também. Então, eu quero agradecer, dizer que é um prazer estar aqui. E se vocês tiverem perguntas, podem fazer ao término da live, que a gente depois vai responder. E se for o caso, nós podemos até marcar uma segunda, né? Isso. Vamos ver o que vem de demanda de vocês, a gente responde. E reforçando que nós estamos com a sede aberta todos os dias, das 7 às 17. É isso, pessoal. Também agradeço a todos vocês. Obrigado por ter nos acompanhado. Como a Ia já disse, que outras lives poderão ser feitas. Tem outros temas importantes, como o trabalho infantil, enfim, tantas outras coisas que podem ser discutidas e levar a nossa comunidade e a nossa sociedade a começar a participar das reflexões em relação às crianças e adolescentes e a família de uma forma geral. Obrigado a todos. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Deixa eu ficar pra você a hora que passa pra tudo, né?